Tanto o Roberto da Mata, que é antropólogo da PUC do Rio de Janeiro, ainda está vivo, como o Gilberto Freire, já falecido em 1982, são dois antropólogos que buscam responder o que é a cultura brasileira. Eu já disse para vocês que o objeto da antropologia é a cultura. Explicar o que é a cultura. O Brasil tem alguns traços culturais que são estruturais, ou seja, são próprios do caráter de uma personalidade de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho uma personalidade, sou filho de um militar, com uma dona de casa, né? Estudei em colégio de padre, então eu tenho uma personalidade. O Luciano Silva de Medeiros tem uma personalidade que não muda. É o núcleo da personalidade. Os países, as civilizações também são a mesma coisa, segundo o Gilberto Freire e segundo o Roberto da Mata. O Gilberto Freire, ele foi aluno do Franz Boas. Se vocês estão lembrados algumas aulas atrás, o Franz Boas era o crítico do racismo, das raças superiores, por fatores genéticos. Ele afirmava a tese de que cada geografia física determinava um tipo de cultura. Então, por exemplo, se as pessoas comiam mandioca nos trópicos é porque não tinha trigo. Então a mandioca substituía o trigo para fazer. Então era um pão tropical. Então ia montando uma culinária tropical. Então a região era o fator mais importante da explicação do comportamento humano do que a aparência genética. Coisa que a antropologia evolucionista tentou sustentar com todo ardor para justificar o neocolonialismo da Revolução Industrial. Pois bem, quais são os traços do Brasil? O Brasil foi uma sociedade, e isso aí o Roberto da Mata fala, que teve aristocracia, ou seja, a pessoa era branca e dona de terra. A partir do momento que você era branco e dono de terra, você ganhava título, barão, visconde. Não era um título de sangue, era um título por você ser proprietário de terra. E as demais pessoas, como os escravos, como os mestiços e as mulheres, eram invisíveis. Então somente o homem participava da vida política. Isso criou o patriarcado. O patriarcado é muito presente no Brasil quando a gente fala bolsonarismo, lulismo. A gente tende no Brasil a identificar não ideias, mas pessoas. Nós somos um país apegado ao personalismo. Então, se eu tenho que pegar uma fila de banco, um amigo meu tá lá e ele é gerente, ele faz eu furar a fila. Então, isso é um traço da cultura brasileira. O traço da cultura brasileira é que as relações de família, as relações de amizade, elas impedem com que as pessoas sejam tratadas iguais. Isso se chama jeitinho brasileiro. E é um vício da sociedade brasileira. E não acabou até hoje, né? Haja vista aí o exemplo do que é a advocacia no Brasil. Como é possível hoje você, por meio de artifícios aí, como aconteceu com o Lula, você não analisar se é culpado ou inocente. Você só trabalhar com a forma do processo e inocentar uma pessoa por prescrição. Prescrição é você ter um tempo para terminar o processo e não consegue terminar o processo. Então o Brasil é um país que não consegue ter tradições, não é um país formal. Por exemplo, na Inglaterra existem poucas leis escritas. Aqui no Brasil o que não falta é lei escrita. E todas são desrespeitadas. Esses países, como a Inglaterra, são baseados no costume. Estados Unidos herdou isso também da Inglaterra. Costume de ser pontual, costume de quando você for visitar uma pessoa, você marcar uma hora e um dia e não apertar a campainha da pessoa a qualquer hora do dia. São costumes, são hábitos. Então aqui no Brasil,
As pessoas, por exemplo, acabam de construir uma casa, elas fazem uma festa e começam a mostrar os quartos íntimos, banheiro para as pessoas. Nos países anglo-saxões não acontece isso, a intimidade é muito valorizada. Então o povo brasileiro é um povo que ele, para conseguir um direito, ele não consegue isso por meio da justiça. Ele consegue isso por meio de um padrinho. O Brasil tem muito essa figura do patronato, que é alguém que te faz um favor, né? É um vício da cultura brasileira. Isso aparece tanto no Roberto da Mata como no Gilberto Freire. O Roberto da Mata ainda fala que é pior, que o Brasil é o país do você sabe com quem você está falando. É o caso daquele desembargador que estava sem máscara, que ele deu uma carteirada, a famosa carteirada, no guarda municipal, falando: olha, eu sou desembargador. Ele era o primeiro a ter que estar com máscara, porque ele é um desembargador. Ele é um estudioso do direito. Então, aqui no Brasil, as pessoas humilham as outras por cargo público, por terem terra, né? Então, a sociedade brasileira tem esse problema. E aí você tem a maioria que é mulata e mestiça, que não consegue ter acesso aos serviços públicos, não consegue efetivar direitos se não for num gabinete de um vereador, que era uma coisa tão simples se fosse num país democrático de direito realmente sério. Você somente escreveria uma petição, alegaria a lei e aquilo seria efetivado. Aqui não. Aqui você tem que correr gabinete de vereador. Então, o assistencialismo, o paternalismo é uma característica da cultura brasileira. A antropologia estudou isso, por isso que a antropologia tem um lado importante.